Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos falar, inevitavelmente, no coronavírus, mais uma vez, porque é o único grande tema que hoje acontece a nível mundial. O coronavírus e todos os fatores dele decorrentes, nomeadamente as questões que se prendem com a contradição que existe para uns, aparente para outros, entre saúde e economia. Vamos a ver, então, em primeiro lugar, qual a origem das coisas. Porque neste momento está a haver um enorme conflito, que é um conflito ideológico, um conflito económico também, um conflito de poder entre os Estados Unidos da América e a China. Cada um tenta empurrar para o outro a causa do início desta pandemia. Pensamos que é importante, sobretudo, relatar factos e depois tirar as possíveis conclusões desses factos. E eu quero, antes de mais, relatar esses factos. Os factos são os seguintes. Os Estados Unidos acusam a China de ser uma espécie de doente do mundo, porque tem aqueles mercados onde se vendem animais vivos e se matam lá animais vivos, com uma enorme falta de higiene e possibilitando a transmissão de doenças de todo o género. E dizem que foi num desses mercados de animais vivos, em Wuhan, que começou a pandemia. Pelo contrário, os chineses dizem que não foi assim, que foram os americanos que levaram a pandemia para a China com o intuito de causarem problemas económicos e de imagem mundial à China e assim vencerem a disputa que está a correr entre ambos. Vamos aos factos para depois percebermos um pouco as razões de tudo isto. E os factos são estes. Os Estados Unidos acusam a China, nomeadamente, de utilização de morcegos para alimentação e, através do morcego, ter aparecido o coronavírus. Ora, isso não é verdade. A China não come morcegos. Existe um lugar no mundo, o único lugar no mundo, numas ilhas próximas da Indonésia, onde se comem morcegos, mas na China não se comem morcegos. Portanto, essa alegação de que o vírus foi transmitido através dos morcegos é uma alegação falsa. Depois, a China, pelo contrário, acusa os Estados Unidos de terem levado para lá o vírus. E os factos são estes. No final de outubro, entre 23 e 28 de outubro, decorreram uma espécie de Olimpíadas militares na cidade de Wuhan. Para essa cidade foram militares americanos. Os militares americanos ficaram hospedados num hotel que dista 300 metros do mercado de Wuhan. Do mercado que é, sobretudo, um mercado de mariscos, de peixe. Menos propriamente do que animais selvagens vivos. E muitas fotografias e muitas imagens que aparecem como sendo atribuídas a esse mercado são falsas, são outros mercados, já se provou que até eram de mercados da Indonésia. O que é que sucedeu então? Foi que os militares americanos foram para esse hotel e, passado algum tempo, os próprios militares sentiram-se mal e alguns deles tiveram de ser internados. Por outro lado, também funcionários do hotel acabaram por se sentir mal e acabaram por ser internados.
A 300 metros do mercado, é perfeitamente natural que os militares americanos tenham ido visitar o mercado e, no contacto com as pessoas, tenham levado a infecção para pessoas que frequentavam o mercado. Ora, aquilo que sucedeu na realidade foi o seguinte: os primeiros infectados foram do hotel onde se encontravam os soldados americanos. Depois aparecem pessoas que trabalhavam no mercado de Wuhan. Portanto, isso é um facto. E antes disso, antes do aparecimento dos americanos em Wuhan, não existia o Covid. Também se sabe outro facto. É que os soldados americanos treinaram junto a uma fábrica de produtos químicos ligada à indústria química militar, que fechou por falta de segurança no Maryland. E essa proximidade pode ter contaminado os soldados inadvertidamente. Existe uma outra teoria de que não foi assim, que os soldados foram contaminados propositadamente, para levarem propositadamente a infecção para a China. Está por provar qual destas teorias é a verdadeira, mas o facto de os militares treinarem próximo dessas instalações de fabrico de materiais químicos militares que foram desativadas, isso deixa suspeitar com grande força que o problema começou aí. E estendeu-se para todo o mundo. Por outro lado, também sucedem outros factos. Um desses factos é que, quase simultaneamente, sucedeu na Itália a disseminação também do coronavírus. Inicialmente não se atendeu a isso. Os médicos generalistas italianos dizem que eram apenas problemas pulmonares e de gripe. Só mais tarde é que isso foi identificado. Mas também já foi em novembro que esses problemas se verificaram em Itália. Só muito posteriormente é que a Itália tomou consciência de que era o coronavírus. Mas o coronavírus em Itália é de uma espécie diferente do coronavírus na China. Enquanto que o coronavírus da China é a espécie C, entre 5 que existem, a espécie de Itália é a A, e existe uma outra espécie que está também disseminada, essa no Irão, que é a espécie B. E essas três espécies desenrolaram-se praticamente em simultâneo, quer no Irão, quer na China, quer na Itália. O que é que existe de comum entre a China, o Irão e a Itália? Primeiro, a China é realmente o grande adversário, definido como tal por Trump, dos Estados Unidos. Segundo, o Irão é também um grande adversário, objeto de sanções inclusivamente, dos Estados Unidos. E que há 40 anos os Estados Unidos procuram mudar o regime. Finalmente, a Itália está a ser neste momento um grande problema para os Estados Unidos e para a Europa, para a União Europeia de um modo geral. Bruxelas critica a Itália por ter aderido à Rota da Seda. E o aderir à Rota da Seda significa que irão produtos da China para ser transportados para a Itália, nomeadamente serem desembarcados nos portos de Trieste, de Veneza e de Ravenna. O caminho de ferro também irá até a Itália, o caminho de ferro vindo da China. O transporte aéreo será mais frequente. E isso fez
com que a oposição dentro da União Europeia, e particularmente da Alemanha, fosse mais intensa relativamente à política italiana. E que fosse mais intensa também a oposição dos Estados Unidos à Itália. Lembremos ainda que é na Lombardia, no norte de Itália, que existem as grandes instalações fabris, muitas delas chinesas, e onde trabalham operários chineses. E nessas instalações fabris trabalha a maior parte da população italiana que se localiza na zona da Lombardia, precisamente nessa zona onde ocorreu este vírus. Ora bem, repare-se que as duas espécies do vírus que ocorreram simultaneamente, ou melhor, as três espécies que ocorreram simultaneamente, na China, no Irão e na Itália, são espécies diferentes. Não foi propriamente uma transmissão da China para a Itália, nem para o Irão. São espécies diferentes que aconteceram simultaneamente nesses três países. Que os três têm a oposição, curiosamente, dos Estados Unidos, precisamente por aquilo que acabo de referir. Há algo que nos deixa extremamente suspeitosos. Primeiro, nós vimos que a União Europeia, particularmente a Alemanha, por exemplo, a Holanda e os países nórdicos, não prestaram qualquer auxílio à Itália neste período. Estranhamente, o auxílio à Itália veio da China, veio da Rússia e veio, veja-se lá, de Cuba. Depois, sucede também algo de extremamente grave. É que o auxílio que devia vir da Rússia, que veio da Rússia, devia vir por avião e numa rota curta através dos países de leste, nomeadamente da Bulgária e da República Checa, mas esses países impediram os aviões russos que prestavam socorro de passarem pelo seu espaço aéreo. E os aviões russos que prestavam socorro à Itália tiveram de se dirigir através do Mar Negro, depois da Turquia, da Grécia e daí até chegarem à Itália. Repare-se que não houve socorro, mas também houve obstrução ao socorro que vinha da Rússia. Isso é absolutamente significativo e diz-nos muito daquilo que está a acontecer no contexto mundial. Então, a partir daqui, cada um tirará as suas conclusões. Mas a verdade é uma só. Neste momento, os Estados Unidos irão ser os principais prejudicados desta guerra. A China, que implantou medidas drásticas a partir do momento em que percebeu a perigosidade do vírus, a China livrar-se-á rapidamente desta tragédia e, a breve prazo, terá a sua atividade industrial a produzir e a exportar para o Ocidente. Ironicamente, os Estados Unidos irão ter de socorrer das importações de material médico, hospitalar, da China, porque não têm capacidade para o produzir. É caricato, mas é isso que está a acontecer. Por outro lado, os Estados Unidos estão a lançar milhões e milhões, 2 trilhões para a economia. 2 trilhões de dólares para a economia. A levar a cabo através da Fed, o equivalente ao Banco Central Europeu, a Reserva Federal Americana, a compra maciça ou a venda maciça de títulos do Tesouro, que é o que pretendem vender para financiar a dívida que vai acontecer. Ora, quem comprará essa dívida
Neste momento, a nível mundial, vemos praticamente 2 países com capacidade para o fazer. Por um lado, a Arábia Saudita, por outro lado, a própria China. Isso significa que os Estados Unidos irão, também eles próprios, ficar nas mãos da China. E esta guerra, que eventualmente Trump poderá ter iniciado, mas uma coisa é certa, mesmo que ela não tenha iniciado, ela irá prejudicar, em primeiro lugar, os Estados Unidos da América. O que é que está a suceder nos Estados Unidos da América? É uma negação da realidade. Trump negou durante muito tempo a realidade, agora está a ser confrontado, até porque os governadores da Califórnia e, sobretudo, o governador democrata de Nova Iorque, Andrew Cuomo, tomaram as medidas que outros países do mundo, nomeadamente a China, tomaram medidas drásticas para conter a difusão do coronavírus, nomeadamente confinando as pessoas em casa e forçando que as pessoas não convivessem para não transmitirem a epidemia. Ora, face a isso, Trump alterou um pouco o seu discurso e neste momento já admite esse tipo de medidas. Curiosamente, quem não admite esse tipo de medidas é Bolsonaro. Bolsonaro, no Brasil, está a dizer que se trata apenas de uma gripezinha, que ninguém vai morrer com aquilo, ele não morre, ninguém vai morrer, e, portanto, tudo aquilo não passa de uma fantasia. Ora bem, o seu Ministro da Saúde diz exatamente o contrário. Muitos governadores de estados do Brasil, nomeadamente do Rio, de São Paulo e do Nordeste, têm tomado atitudes completamente diferentes daquela que tem tomado Bolsonaro. E, inclusive, tem-se atribuído a Bolsonaro uma autêntica loucura. É uma boa dose de loucura, uma boa dose de estupidez, mas também é a aplicação de um programa racional dos senhores do dinheiro, particularmente da finança, para levarem a cabo o seu programa. E o seu programa é este e muito simples. Se o coronavírus dizimar uma grande parte da população, ele vai dizimar sobretudo os mais idosos. E, por um lado, a economia não sofre, portanto, a ideia de que a economia é contrária à saúde da população, a economia não sofre porque rapidamente vai recuperar, não se interrompe, segundo Bolsonaro, não quer interromper nada do funcionamento da atividade económica, a atividade económica não se interrompe e, portanto, o Brasil retoma em pleno a atividade económica quando passar a epidemia. Por outro lado, o facto de morrerem muitos idosos tem uma grande vantagem para o liberal Paulo Guedes, Ministro das Finanças do Brasil. É que com isso deixa de se gastar tanto dinheiro em reformas, no tratamento dos idosos e há dinheiro que fica disponível, nomeadamente para acudir às empresas em dificuldades e também e sobretudo para baixar os impostos. Com isso, Bolsonaro pensa que ajudará não só os pequenos e médios empresários, mas ele percebe que quem ele ajuda realmente são os grandes empresários e a grande finança. E é esse o objetivo dele. Transferir a riqueza, enriquecer cada vez mais a grande finança. Por outro lado, isso dar-lhe-á argumentos numa futura reeleição. Ele, se os seus prognósticos se vierem a realizar, ele dirá
Afinal de contas, eu é que tinha razão, os outros foram alarmistas e são incapazes. Se não tiver razão, ele também dirá que, afinal de contas, os outros não tomaram as medidas necessárias. Agora, uma coisa é certa, quer os Estados Unidos, quer o Brasil, muito dependente dos Estados Unidos da América, transformado numa autêntica colónia dos Estados Unidos da América, irão sofrer imenso com tudo isto. Grande parte da população brasileira irá ser dizimada. Grande parte da população americana irá ser dizimada. A economia americana e a economia brasileira irão sofrer como nunca aconteceu. Provavelmente, uma recessão muito maior do que aquela que aconteceu em 1929 acontecerá nos Estados Unidos da América. Em 29 a recessão levou a cerca de 25% do desemprego da população ativa. Estima-se que agora irá atingir cerca de 30%, pelo menos, da população ativa dos Estados Unidos. O produto interno bruto poderá diminuir entre 30% a 50% nos Estados Unidos. Imaginemos o que é que isso poderá trazer para o Brasil, que tem na China o seu principal mercado e com o qual o Brasil acaba por estar em conflito através do filho do Bolsonaro e que não tem o apoio americano para se socorrer. Antevê-se um período de tragédia para o Brasil. Que mudanças no mundo irão ocorrer em consequência de tudo isso? Bem, isso depois, quando tivermos mais dados, iremos falar mais aprofundadamente sobre esta questão num próximo Política Impura. E com isto despeço-me, com amizade, até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net e também no Facebook e noutras redes sociais, nomeadamente no Instagram. Até ao próximo Política Impura, então. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.